Salve minha gente, sejam bem-vindos todos vocês. Começou o programa Questão de Educação. Hoje nós temos como tema do programa Educação e Civismo. O tema do nosso programa é Educação e Civismo. E a questão norteadora do nosso programa de hoje é: você sabe qual a importância da educação do jovem voltado aos valores de civismo e em que fase da vida se inicia essa educação? Essas e muitas outras questões nós vamos abordar com o nosso convidado de hoje, que é um irmão, que é um amigo, é uma pessoa a qual eu admiro bastante. Ele é muito especial, ele é conhecedor profundo e um grande estimulador dessa área de educação cívica e familiar. E ele atendeu prontamente o convite da produção para participar do programa e compartilhar todo o seu conhecimento conosco. Eu estou falando do nosso querido Gilmar Teixeira Lopes, advogado e presidente da Liga da Defesa Nacional de Passo Fundo. Gilmar, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do programa e seja muito bem-vindo. Satisfação, Osmar. É uma alegria muito grande participar aqui da TV Câmara, desse teu programa, que, acima de tudo, visa difundir a importância da educação e os atos de civismo na justa formação do homem. Isso é o que interessa. E a educação cívica é uma coisa tão importante, especialmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, Gilmar? Com absoluta convicção. Eu não tenho a menor dúvida, estão aí os resultados recentemente e das próprias manifestações afetuosas dos brasileiros em relação à nossa pátria, à nossa mãe pátria, eu tenho referido muitas vezes, porque todos, de uma forma ou de outra, sentiram-se no dever de proteger a nossa bandeira, de proteger a nossa pátria. E aí foi uma demonstração inequívoca de amor à nossa mãe. Fantástico. Agora, a questão norteadora é assim: você sabe qual a importância da educação do jovem voltada aos valores cívicos, aos valores de civismo? O que a gente pode entender por isso, Gilmar? Eu não tenho dúvida, Osmar, que a educação começa efetivamente de forma sólida. Ela é edificada em sólidas bases lá no âmbito familiar. Tão logo venha a nascer aquela criança, ali começa a verdadeira formação do homem em si. Então não há dúvida nesse ponto que a dedicação no âmbito familiar é ali que efetivamente vai se solidificar todo o processo educacional. A escola, num segundo momento, irá ou poderá aperfeiçoá-lo, mas a educação fundamental ela começa lá na base, que é no âmbito da família. Então isso realmente é uma situação muito peculiar, porque efetivamente hoje se observa o profundo desgaste desta sociedade em decorrência de um abandono, entre aspas, dos pais na justa formação do filho. E quer por dedicação ao seu trabalho, quer por dedicação a outras atividades atinentes ao seu cotidiano, que esquece o âmbito familiar. E aí, consequentemente, lá no segundo momento, o pai relega isto para a formação da escola. Grande equívoco, gravíssimo equívoco, e que tem conduzido aí a formação precária de jovens que, às vezes, despreparados, ingressam na sociedade aí, fazendo e acontecendo, especialmente desconsiderando os valores intrínsecos, quer ao ser humano em si, o respeito ao pai, respeito às suas origens, quer por desconsideração aos valores intrínsecos relacionados à ética, à moral e à pátria. Então, realmente, esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje, Osmar, e eu não tenho dúvida que os atos de reflexão devem ser voltados à origem familiar. Lá embaixo, no berço, os pais devem carregar isso na consciência de que a formação da criança vem lá atrás. A escola meramente ela é um subsídio, ela meramente faz uma adequação, ela colabora em somar aos resultados lá atrás. Agora a escola, no meu ponto de vista, com todo o respeito, ela tem esta função de aprimorar aquilo que a família já formou. Se realmente vem com defeito lá atrás, para o professor, para a escola, fica difícil transmudar este quadro.
E como consequência, temos aí hoje jovens que não respeitam os pais, não respeitam os avós, não respeitam os irmãos, não respeitam o vizinho, muitas vezes com som alto, não respeitam às vezes o professor, e por sua vez o professor fragilizado nesse contexto social e até de formação que vive, inclusive de natureza financeira, acaba sendo prejudicado, né? Porque ele não consegue conduzir a turma de forma adequada, porque a preparação dele e dos pais, apesar de todos os esforços possíveis, não foi possível, realmente não houveram condições de levar à frente a justa formação daquele jovem. E, consequentemente, a sociedade atribui culpa ao professor. Grande equívoco, o professor meramente soma, o professor meramente colabora na formação desta criança. Mas lembrando sempre que a origem está lá atrás. Isso que você está falando é de uma profundidade, de uma importância tão grande que nós vamos ter que fazer outros programas, e aqui no ar eu já estou intimando você, por livre e espontânea pressão, a voltar muitas outras vezes, Gilmar, porque realmente é a visão do nosso programa Questão da Educação. A família é a base de tudo, né? E hoje em dia o que a gente percebe, muitas vezes, como você tão bem falou, a família ela quer terceirizar essa educação, que é um papel inerente a ela, à escola, e muitas vezes também aos poderes públicos, né? Município, Estado, União. Eu ouço muitas vezes as pessoas falar, até fico um pouco desconfortável. As pessoas falam assim, não, tem que punir, tem que ter lei, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Quando na realidade, se você tem uma formação familiar, aquele valor faz parte da tua natureza, da sua percepção. Então você vai começar a fazer as coisas boas porque é bom ser bom, não por causa que você vai ser eventualmente punido ou qualquer coisa do gênero, né? Com absoluta certeza, as palavras aí realmente fecham nesse sentido. Porque evidentemente a gente observa o que hoje? Os professores verdadeiros guerreiros recebem seus salários não de forma adequada, ainda muitas vezes com deficiência do Estado no efetivo pagamento. Mas, contudo, continuam na luta, tal como muitas vezes os homens, os atinentes à segurança pública. Verdadeiros guerreiros, eu tenho observado no finais de semana, homens que relegam para o segundo momento o seu salário, mas que estão ali na linha de frente visando a segurança, os professores que estão na linha de frente visando a formação do jovem, né? E a formação especialmente na preparação. Agora, repito, realmente vem de berço. Por quê? Isso a gente observa muito, e aí eu ousaria dizer aqui com devido respeito, né, as escolas provenientes do âmbito militar. O aluno que ali ingressa, ele conhece os princípios de disciplina e de hierarquia, porque ele já vem do berço familiar com esta formação. Então, nenhum obstáculo, nenhum problema, nenhuma situação desastrosa ele vai enfrentar na escola, porque ele já vem com a sua base formada de disciplina, de hierarquia, de formação, de respeito, especialmente os valores. Como consequência, quando ele ingressa na escola militar, nenhuma dificuldade ele vai enfrentar o problema. E aí é que eu refiro nesse ponto, é justamente a preocupação que se tem atualmente. Não podemos relegar, como bem tu disseste, terceirizar para o professor lá na frente querer ajustar as coisas, porque ele faz como guerreiro, mas ele não vai conseguir realmente resolver o problema se lá atrás tem uma questão de ordem familiar, onde o pai literalmente, ou a mãe literalmente, deixar o filho correr à revelia, como diz o ditado aquele, com seus livres pensamentos. Aí, lógico, hoje esse jovem muitas vezes enfrenta obstáculos na sociedade, enfrenta obstáculos no processo de aprendizagem, ele, especialmente na convivência com as pessoas em geral, com o seu vizinho, o desrespeito ao avô, ao pai, chamando-os muitas vezes de tu. Isso acho um fim da picada, isso aí. Então, acho que o respeito tem que existir. E o respeito vem lá de trás. Se exige essa consciência e, a partir daí, você vai, evidentemente, fazer um processo de aprimoramento, né? Eu sempre disse, e digo até hoje,
Eu tenho um filho meu que é militar do Exército e digo, até hoje, a mim coube a tarefa de criá-lo e educá-lo, ao Exército aperfeiçoá-lo. Então este é o grande sentido da escola em si, esse é o grande propósito da escola. É verdade que ele também teve esse grau de consciência em termos de valores voltados ao respeito humano. Mas antes de mais nada, e como consequência disso, eu diria que nós devemos abordar aqui o aspecto dos cívicos, de civismo. Ora, um jovem que não tem respeito, que não pauta pelos princípios da hierarquia e disciplina em relação ao âmbito familiar, o jovem que não respeita seu vizinho, como que este jovem vai respeitar os princípios de civismo? Como que este jovem vai respeitar as questões de trânsito? As regras básicas de convivência harmoniosa numa relação de trânsito. Então, fica difícil. E aí, obviamente, a culpa é da sociedade, a culpa Não, o pai é que tem que indagar. Pai e a mãe, onde que nós erramos nesse processo de educação do filho? Porque lá atrás... Ora, se este filho não vai respeitar o vizinho, não vai respeitar, vamos dizer assim, o âmbito de trânsito, qual é o sentido que ele vai ter em relação ao respeito aos atos de civismo, o respeito de sua mãe maior, a mãe pátria? Porque nessas alturas ele já descambou para um outro lado que ele não respeita o pai e a mãe no sentido de hierarquia em relação ao âmbito familiar. Se ele não respeita lá embaixo, não vai respeitar o professor, não vai respeitar a sociedade, não vai respeitar o trânsito, não vai respeitar as regras de feliz convivência harmoniosa. E como consequência está aí hoje uma sociedade desgastada, uma sociedade sem os valores básicos. Todavia, tenho observado de forma extremamente feliz, e isso é uma coisa que me deixa muito contente, vendo os pais. Hoje, em razão dessas inúmeras manifestações que ocorreram no país afora, não estou discutindo que é questão política, hipótese nenhuma, discuto simplesmente que todos ergueram a bandeira do Brasil, todos ergueram, vamos dizer assim, literalmente, o verdadeiro amor à pátria, enalteceram isto. Então, os pais fizeram uma demonstração de que a importância do amor voltado a quem te acolheu, a mãe que te acolheu, a mãe pátria. Ora, esses mesmos valores têm obrigação de repassar para o filho. Gilmar, eu queria saber a sua opinião. Ninguém em sã consciência é contrário à liberdade de expressão. Né? Até está na Constituição, liberdade de expressão, todo mundo, graças a Deus, nós vivemos na democracia e hoje todo mundo pode manifestar a sua opinião, seja lá qual for. Até o finado Mário Covas, governador de São Paulo, ele tem uma frase que eu acho fantástica e eu repito sempre na minha casa, para as minhas filhas, para minha esposa, a gente está conversando. Olha, o Mário Covas falava, olha, eu não concordo com nada que você está falando. Não é o caso aqui, sim, não é o caso aqui, ele falando, o Mário Covas falou, eu não concordo com nada que você está falando, mas vou defender até a morte o direito de você manifestar a sua opinião. Então, em sã consciência, o Gilmar, eu acho que qualquer telespectador, ele não é contrário à liberdade de expressão, muito pelo contrário. Também, ninguém é contrário ao exercício da individualidade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, muitas vezes se confunde hoje a falta de limites que a família, como tão bem você colocou aí, que a família é a grande educadora da sociedade, né? Então, os pais, muitas vezes, por N razões, eles não colocam os devidos limites e, com isso, passa a ser um vale-tudo. Todo mundo pode fazer tudo, né? Então, é importante perceber que há liberdade de expressão, graças a Deus, e ninguém é contra. Há o livre exercício da individualidade. Graças a Deus também não existem dois seres humanos iguais. Isso é muito bom, né? Só que, ao mesmo tempo que existe a liberdade de expressão e o direito de exercício da individualidade de cada um tem o direito de se portar da forma que achar melhor, existe também a questão do limite. Pode parecer um paradoxo, mas são coisas complementares. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Com absoluta convicção, viu? Essa liberdade ela deve ser vigiada no bom sentido, né? Eu acho que a criança tem que trazer noções perfeitas de que tem limites.
E é em razão disso, esta ausência deste limite, tem conduzido a esses atos de individualismo, como bem tu disseste aí. Ou seja, a sociedade hoje se observa o quê? No trânsito, aquele pai que enfrenta a escola, ele quer ocupar a vaga destinada muitas vezes ao transporte escolar, que tem prioridade, porque enquanto 9 crianças estão a bordo de um veículo, são 9 veículos a menos na via pública. 9 crianças a bordo de uma van, portanto são 9 veículos provavelmente a menos na via pública. Então o que acontece? A gente vê esse grau de individualismo quando as pessoas realmente estacionam na vaga destinada ao transporte escolar, ao deficiente físico, estacionam inclusive na frente de hospitais, na entrada e saída de ambulâncias, tenho observado com uma frequência muito grande isso. Quer dizer, esse grau de individualismo, parar em fila dupla, estacionar o veículo, simplesmente porque eu quero exercer um ato meu, voltado ao meu interesse unicamente, então eu vou ignorar aí o interesse público. E por isso que exemplo que este pai, em tese, estaria dando, eu observo com uma certa frequência na frente do meu escritório ali, os pais com criança a bordo param o veículo, estacionam o veículo muitas vezes em fila dupla. Quer dizer, simplesmente querem entender, quer dizer, que exemplo é esse que está dando para a criança? Aí de que resolve a professora lá no âmbito escolar, de que resolve o centro de formação de condutores, de que resolve os instrutores tentarem fazer uma adequação desta criança, desse jovem, no sentido de mostrar, aqui ó, não para, não estacione em fila dupla, porque realmente fica difícil nesse contexto você conduzir a coisa desta forma, porque a criança está vendo por outro lado, o jovem está vendo por outro lado, que o pai vem exercendo aquilo lá. Se meu pai faz, por que eu não posso fazer? Esse é o grande questionamento que as crianças fazem, o jovem faz. Então acaba dificultando a instrução lá na frente nesse sentido. Então, individualidade, exercício da individualidade, sim. Liberdade de expressão, sim, mas com responsabilidade pessoal. Sem ofender o interesse de terceiros. Sem ofender o interesse de terceiros. Isso eu cito muito e gosto de citar muito aqui, no aspecto filosófico até, a teoria kantiana. Né? Kant sempre mencionava nas suas teorias lá que o teu agir tem que ser de tal sorte que venha se tornar regra universal. O que ele quis dizer com isso? Exatamente esse ponto, quer dizer, tu tem que agir de tal sorte que teu comportamento venha se tornar uma regra adequada e justa para a sociedade, quer dizer, não faça aquilo que efetivamente tu não deseja que façam para ti. Simples então, assim, né? Simples assim. Mas, Gilmar, como tudo que é bom acaba rápido, né? A gente tem que chamar agora o nosso intervalo. Mas antes, nós vamos deixar, como de hábito, aqui uma perguntinha no ar, para você responder quando nós voltarmos do nosso intervalo. A pergunta é a seguinte: o que a sociedade tem contribuído para a formação do jovem? Vamos dar uma paradinha. Nosso intervalo, como você sabe, é só um instantinho. Não vá se perder por aí com esse controle remoto. Eu e o Gilmar estamos te esperando na volta. Sejam bem-vindos de volta todos vocês. Seguimos com o programa Questão de Educação. Temos hoje uma questão de educação familiar e cívica. O tema do nosso programa de hoje é educação e civismo. E a pergunta norteadora do nosso programa de hoje é: você sabe qual a importância da educação do jovem voltado aos valores de civismo e em que fase da vida isso se inicia? Essas e muitas outras questões a gente vai abordar aqui com o nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é muito especial, é o Gilmar Teixeira Lopes, advogado e presidente da Liga de Defesa Nacional. Gilmar, a gente deixou uma perguntinha no ar, né? E nós estamos aqui curiosos para ouvir o que você tem para falar para a gente. O que a sociedade tem contribuído para a formação do jovem? Eu acho que a sociedade, no geral, tem feito uma enorme contribuição. Isso a gente observa no contexto, vamos dizer assim, até a ótica da religião,
né? Também hoje a gente vê as instituições, especialmente as forças da segurança pública, a gente nota que a Brigada Militar, a Polícia Civil, a própria Guarda Municipal de Trânsito de Passo Fundo, os nossos azuizinhos, tem feito um excelente trabalho no sentido de contribuir na justa formação do jovem, especialmente visando aí um futuro próximo, né? Agora, realmente, o que falta é um pouco mais de incisividade e a participação dos pais. Eu vejo, por exemplo, a Liga da Defesa Nacional, no qual eu tenho contribuído, juntamente com a equipe maravilhosa, que a gente trabalha aí, com o apoio de diversas instituições, da própria Prefeitura de Passo Fundo, através da Secretaria de Cultura e também da Brigada Militar também. Então, a gente vê do Colégio Tiradentes, a gente vê inúmeras pessoas se cercando desses valores essenciais para o bem andamento das coisas na sociedade. Então, o que está realmente faltando aqui? É a participação do pai, contribuindo, aplaudindo o filho naquela iniciativa. E a gente vê isso muito claro, viu, Osmar? Isso a gente vê muito claro, assim, especialmente no desfile de 7 de setembro. Uhum. Alguns pais vão lá prestigiar os filhos, outros não aparecem. Então é importante isso aí, lá as homenagens que são feitas à bandeira nacional, os eventos de hasteamento e arreamento da bandeira, a participação na escola. O ano passado fizemos homenagem a algumas escolas municipais, a gente viu se os pais afinco, trabalhando, disposto, mas a gente precisava de mais. Eu observo também em relação, por exemplo, assim, à formação cívica em relação ao jovem que está prestando serviço militar. No desfile de 7 de setembro, nos últimos anos, nós temos contribuído com a participação do Exército, especialmente através do 6º Regimento de Cavalaria blindado lá do Alegrete, né? Vamos dizer assim, um quartel que forma os nossos jovens. A gente vê quantos pais se sentem felizes em ver o filho fardado, ver o filho prestando as homenagens à pátria, ver o filho sendo formado um guerreiro na sua essência. Eu sempre digo, o Exército é uma das poucas, por que não dizer a única escola, que você joga um jovem e um ano depois recebe em casa um homem. Então, acho que os pais têm que realmente aplaudir e enaltecer esse procedimento. Ora, se os pais reconhecem e enaltecem o procedimento da justa prestação do serviço militar, das homenagens à pátria e o respeito ao fardamento, e mais que isso, o respeito à formação do jovem na sua essência, nos valores éticos e morais, se os pais aplaudem isto e sabem que o filho é jogado dentro do Exército, um jovem, e recebe um ano depois um homem dentro de casa, é porque é coisa boa. Ora, se os pais aplaudem, por que não apoiá-los, apoiar esses filhos em outras jornadas da vida, né? Especialmente a formação escolar, a formação acadêmica, dentro da própria universidade, a participação também, né? No 1º e 2º grau, ali, especialmente onde está ocorrendo a formação intelectual e psíquica do jovem, né? A sua conduta. Então, eu entendo relevante aí a participação cada vez mais dos pais. Isto, para mim, é uma coisa essencial no sentido literal dos valores. Não precisa contribuir fisicamente, né? Mas que venha a contribuir com manifestações de apoio, com palavras de incentivo, especialmente atos de correção. Isso, para mim, é essencial. O resto, a sociedade procura, evidentemente, como eu falava anteriormente, as instituições em si, fazer a parte deles na contribuição de uma sociedade justa. E na tua visão, Gilmar, você acha que a família está conseguindo, os pais, o pai e a mãe, eles estão conseguindo cumprir esse papel fundamental? É lamentável porque os pais simplesmente relegam esse papel, né, para a escola. A escola que tem uma função fundamental. Eu diria que sim, mas não é crucial, porque começa lá embaixo, não só a formação no âmbito familiar, como especialmente as correções, a vigilância. O pai não precisa estar presente ali, vou usar a expressão, se assim permite, paparicando o filho, mas é importante que ele de longe visualize a situação e faça as correções, as orientações, para que este filho venha trilhar pelo melhor caminho. Então, eu entendo que, mesmo à distância, os pais podem e devem participar, né? Não precisa necessariamente a presença física,
mas infelizmente o contexto atual, tanto do processo de desenvolvimento empresarial, comercial e financeiro e econômico, estão exigindo dos pais um afastamento, uma dedicação ao trabalho. E às vezes perdem naquele momento na orientação. E aí deixam para critério da escola. A escola, por sua vez, procura suavizar, muitos me permitem dizer, eu digo isso com todo respeito, às vezes por interesses próprios, né? Porque o pai contribui financeiramente para a escola, às vezes por desleixo do professor, às vezes por uma má remuneração, um mau reconhecimento por parte do Estado. Mas eu tenho que admitir, tem muitos professores que fazem uma dedicação, e vamos dizer assim, sem dimensões, esforço muito grande. Tem muitos servidores da Brigada Militar, das mais forças públicas, Polícia Federal, Polícia Civil, da própria Guarda, que fazem um processo, como eu dizia anteriormente, de acompanhamento desses jovens. A própria Brigada Militar lá dentro tem uns vamos dizer assim, militares, especificamente cuidando dos jovens, né? Então, quer dizer, ou seja, a sociedade em geral tem feito a sua parte, mas é imprescindível o incentivo, o apoio do pai, não necessariamente com a presença física, repito, mas com a palavra de apoio, incentivo, fiscalização e orientação. E tudo isso à luz de uma ordem divina, de um acompanhamento no âmbito da religião, vem a contribuir cada vez mais na formação do jovem e na consciência de que este jovem está sendo preparado para jogar no mercado, ou jogar na atividade, jogar no seu círculo de relações, até mesmo no trânsito, e que ele tem que ter consciência que o cumprimento das regras de trânsito, especialmente lembrando que ao lado dele tem outros copartícipes no trânsito e que, portanto, eu devo respeitar a liberdade de cada um. Então isso é fundamental, especialmente o cumprimento das regras básicas de orientação das leis, né? Uma coisa que eu observo, eu queria ver a tua visão acurada, né? Muitas vezes os pais, hoje em dia, eles estão meio perdidos, né? Na realidade, as mudanças são tão drásticas e tão rápidas que dentro da escala humana, é impossível a gente acompanhar, né? Porque eu até costumo brincar. Antigamente o cara ia escrever uma carta, ele queria falar com uma pessoa no outro estado ou no outro país. Ele tinha que sentar na mesa, coisas básicas, todo mundo sabe, mas ele tinha que sentar, imaginar o que ele queria, escrevia aquela carta, né? Ele tinha tempo de muitas vezes mudar o conteúdo, alguma coisa. Aí ele dobrava, botava o envelope. Perfeito. Ele tinha que ir até o correio, colocar no correio, né? A carta demorava X tempo para chegar, aí outra pessoa recebia, ela tinha tempo de responder. Quer dizer, isso eu costumo dizer assim, está dentro da escala humana, né? Das coisas. Perfeito. Hoje em dia não, hoje em dia você é acossado por e-mail, por redes sociais, etc, que hoje profissionalmente todo mundo usa, né? A responder de imediato, de bate e pronto, em algumas coisas que muitas vezes você não está nem preparado para fazer, né? Ok. E nesse emaranhado todo, os pais acabam ficando... Porque fugiu da escala humana, né? Eu me lembro, quando era garoto, né? Não faz tanto tempo assim, mas... o meu pai, por exemplo, eu sou lá natural de São Paulo, o meu pai ele queria falar... Ele tinha, por exemplo, contatos comerciais aqui no Rio Grande do Sul. Ele tinha que pedir uma ligação interurbana, dependendo das condições climáticas. Perfeito. Né? Hoje não, hoje é tão fácil. Você pega um telefone celular, você fala com uma pessoa nos Estados Unidos, né? E isso daí, de alguma forma, acaba... a gente não tem tempo de assimilar as coisas, né? Sem dúvida, é lamentável que o homem procura acompanhar a velocidade da sua eletrônica, né? Então, esse mesmo homem que viveu a geração até agora, 15, 20 anos atrás, vamos dizer assim, né? Era uma geração realmente com formação de passo a passo. O crescimento intelectual, o crescimento econômico, você ter uma formação como advogado, demandava tempo. E o que eu tenho observado hoje nos jovens? Lamentavelmente, aquela ansiedade, a mesma velocidade que o celular vem proporcionando, a mesma velocidade que o computador vem proporcionando a resposta, ele traz para o seu mundo, vamos dizer assim, voltado ao contexto familiar e social. E ele exige que as pessoas venham ter esta mesma velocidade na resposta e, como consequência, no tratamento.
E aí vem o grande pecado, que o tratamento exige, aí eu tenho dito inúmeras vezes, o chamado colorido especial nas palavras. Você tem que conceder atenção, respaldo, explicação necessária, não naquela velocidade que o computador e a internet e o celular vem te dando, mas a velocidade necessária para a compreensão humana. Então, a partir do momento que eu consigo expor isto, respeitando o ser humano acima de tudo, eu tenho dele o básico, que é o respeito e a formação com relação aos demais. Então, o grande impasse civil é exatamente esse. O que a gente observa hoje? O jovem advogado já querendo ganhar dinheiro, né, da noite para o dia. Não espera esta formação ao longo do tempo que os advogados mais antigos sabem, trilham por um caminho de 20, 30 anos para conquistar um mercado, conquistar um nome, conquistar um trabalho, né? E ele, em razão desta velocidade crescente da tecnologia, ele quer agir desta forma. E age também, não só na busca incessante pelo crescimento financeiro, como também peca nesse lado das relações humanas, que de certa maneira acaba abandonando o essencial, que é o diálogo. O diálogo. E hoje inclusive, toda a formação do ensino fundamental, ensino médio, até na própria faculdade de uma maneira geral, mas mais no ensino fundamental e ensino médio, tirou-se, né, a filosofia, a sociologia, a educação moral e cívica, tirou-se esse lado formativo, vamos chamar assim, e é uma coisa tecnicista. Hoje o camarada aprende lá, ele não, por exemplo, vai aprender física, que é uma ciência básica, certo. Química. Ele não vai ver os valores, os princípios gerais daquela ciência. Ele quer ver uma aplicação prática daquilo ali, e de preferência, quando ele for prestar um Enem ou uma prova, alguma coisa, que venha tudo mais ou menos mastigadinho para ele poder responder e atingir o objetivo, que é tirar nota e passar de ano. Se ele sabe ou não aquele conteúdo, é outra conversa, né? É interessante esse comportamento que realmente a valorização humana, o desenvolvimento dos valores essenciais, ela não está na quantidade de horas de dedicação, e sim na qualidade. Aliás, eu tenho citado númeras vezes, se observa isso da formação do militar. Por que em tão pouco tempo as escolas militares, em menos de, muitas vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, no máximo, formam o verdadeiro cidadão com seus valores na íntegra? Respeito, hierarquia, disciplina, valores humanos, éticos, morais, respeito à nossa bandeira, respeito à nossa pátria. Então, tudo isso, uma escola militar te dá em tão pouco tempo, que outras gerações levam 4, 5 anos numa faculdade e não obtêm isso. Então, o problema não está na quantidade, está na qualidade. Ou seja, eu tenho que os valores das antigas disciplinas, o SPB, né, eu tenho que deveriam retornar esses valores a, vamos dizer assim, discussão nas escolas visando esse aprimoramento do jovem. Mais humanístico, né? Mais humanístico, especialmente com apoio, respaldo aí do âmbito familiar. Não importa se é da mãe, se é do pai, se é de ambos, não importa se é de longe, se é de perto, que tenha esse acompanhamento e estimule o jovem cada vez mais. Senão acontece que nem isso aí, a gente vê inúmeras filmagens, agressões para policiais militares, policiais civis, daquele jovem de 14, 15 anos que passa a agredir o policial, quer dizer, passa a agredir a mãe dentro de casa. Quer dizer, quem é que está errando com isso? Eu não tenho a menor dúvida que é lá atrás, é a questão do pai e da mãe. Esses deveriam ser punidos verdadeiramente, né? Porque eles pecaram, em algum momento eles erraram. Aí a prova é deles, para mostrar que, apesar de todos os esforços que fizeram, não conseguiram trazer aquele jovem para o bom caminho. Agora, jogar para a sociedade, jogar para as escolas públicas, é uma enorme responsabilidade, ou mesmo escolas privadas, é uma enorme responsabilidade, e eu diria uma irresponsabilidade dos pais. E que não funciona na prática, que não funciona na prática. A família tem o papel dela, a escola tem o papel dela. Lembrando sempre que o Exército hoje, ele visa trazer para os seus quadros, na formação do jovem, aquele guri que é bom, e ele quer transformar melhor. Ele não quer mais, o Exército hoje não quer mais o camarada, aquele que não tem a formação. Ele quer o guri bom para transformá-lo em melhor. Perfeito. Gilmar,
a gente vai conversando, a conversa é tão gostosa, a gente, na realidade, estamos fazendo reflexões, né, em voz alta, não estamos apontando culpados, nada, longe disso, simplesmente fazendo reflexões dessa vida fantástica e maluca que a gente vive hoje, né, no sentido de tudo muito rápido e tudo muito complexo, tudo muito complicado, todo mundo se achando nos seus direitos, né? A gente não pensa nos nossos deveres. É tão bom a gente poder conversar desses assuntos. Lógico, e aí, realmente, para concluir, eu acho que a partir desta justa formação da sociedade vai existir um homem que possa refletir sobre os seus atos, sobre o seu cotidiano, sobre sua vida, sobre o seu agir, né? E aí cai muito realmente no pensamento que eu mencionava aqui no bloco anterior, a teoria de Kant, né? Você tem que agir de tal sorte que o teu agir torne-se lei universal. E mais, então, numa síntese, não faça para os outros que não gostaria que fizesse para mim. Então, o meu agir tem que ser fiscalizado, primeiro pensado e depois fiscalizado por mim mesmo. Não pensado e não fiscalizado, o Estado entra para punir. Tem muita lei e, na realidade, tudo se resolveria de dentro para fora, né? Perfeitamente. Gilmar, como tudo que é bom, a gente está terminando o nosso programa, né? Mas antes da gente terminar, a gente sempre recomenda um livro aqui da nossa biblioteca, né? Então, o livro que nós estamos recomendando hoje para os nossos telespectadores é esse livro do Mujica, ex-presidente do Uruguai, né? Perfeito. Professor de História. Professor de História formado, se não me falha a memória, na Suécia, se não me engano. E ele retrata nesta obra um tema muito importante, que é a relação entre o Estado e os órgãos públicos, né? E especialmente nas relações humanas. Eu entendo que o professor Mujica aqui foi muito feliz na escrita desta obra aqui, o professor Alfredo Garcia. Fantástico. E Gilmar, outra coisa, né? Você sabe que a gente não vai conseguir não conseguimos, né, esgotar todo o assunto num programa só. Por livre e espontânea pressão, aqui no ar, né? Você está intimado a retornar outras e outras vezes para a gente poder ter esse papo gostoso, instrutivo, né? Tá bem. Agora, tem alguma pergunta, como nós estamos se aproximando do final, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e não fiz? Eu diria que não seria uma pergunta propriamente. Eu reafirmaria aqui um contexto que nós, da Liga da Defesa Nacional, é uma equipe maravilhosa, com apoio da Brigada Militar, dos demais órgãos institucionais, inclusive o Exército, temos uma missão muito importante, que é colaborar com a formação do jovem no respeito aos valores da pátria, aos valores éticos e morais que consiste especialmente o respeito à nossa bandeira. Então eu reafirmo aqui minha posição, que a Liga da Defesa Nacional está firme neste embate, visando colaborar com a sociedade. Mas eu entendo como relevante aí a presença e o estímulo dos pais, dos amigos, das pessoas de uma forma ou de outra, especialmente neste período de altíssima reflexão acerca da defesa. Se nota claramente que o nosso país, o povo brasileiro está disposto, sim, a defender a nossa bandeira, e assim devemos continuar. E em nome da Liga da Defesa Nacional, eu reafirmo esta posição do amor à nossa pátria acima de tudo. Uma pergunta rápida, Gilmar. A Liga de Defesa Nacional, ela é aberta para qualquer telespectador que está nos assistindo? Com absoluta convicção. Eu gostaria muito, e convoco frequentemente os amigos, as pessoas de bem, né, a família toda, para que venham contemplar junto conosco estes valores básicos que nós desenvolvemos ali, especialmente neste momento que atravessa o país, essa crise altíssima de natureza política, mas que, de certa maneira, nos traz a reflexão, a importância de defendermos a nossa bandeira, defendermos o nosso amor à pátria. Essa é a nossa grande bandeira. E lembrando que o nosso amor à pátria é o amor à nossa mãe, à nossa terra que nos acolheu. Bacana. Então, o nosso telespectador ele pode entrar no Google, coloca lá Liga de Defesa Nacional de Passo Fundo e ele vai ter... Ou manter contato comigo diretamente, não há problema nenhum. Qual é o telefone que ele pode entrar em contato com você? Pode ser você? Através do telefone 54 33 13 63 46. 33 13 63
46. 46. E esse é um telefone que está sempre disponível e gostaria de fazer com que as pessoas se aglutinassem, trouxessem os filhos, trouxessem a família. Vamos trabalhar agora, mais do que nunca, o desenvolvimento destes valores essenciais à nossa terra. Fantástico. Terminou a questão da educação. Muito obrigado, Gilmar Teixeira Lopes, advogado, presidente da Liga de Defesa Nacional de Passo Fundo, pela tua disponibilidade e amabilidade de participar do nosso programa, né? O programa Questão da Educação está permanentemente à sua disposição. Muito obrigado, Osmar, muito obrigado à equipe toda da logística de apoio aqui, especialmente a TV Câmara, que observa realmente, estão de parabéns, que estão procurando desenvolver esses valores essenciais para nós. Então a TV Câmara está de parabéns. Verdade. Meu mais profundo agradecimento aos telespectadores que ficaram com a gente até agora, na certeza de ver a todos no próximo programa. Me despeço. Continue ligado na programação da TV Câmara e, por favor, seja muito feliz.